Capítulo 9. Eu gostaria de poder voar como você, Salomão. Ora, Sara, por que você gostaria de voar? Oh, Salomão, é tão chato ter que andar aqui embaixo no chão o tempo todo. É tão lento, leva uma eternidade para chegar aos lugares, e você não pode ver muita coisa também. Só essas coisas daqui de baixo com você, coisas chatas. Bem, Sara, parece que você realmente não respondeu à minha pergunta. Sim, eu respondi, Salomão. Eu disse que quero voar porque você não gosta de andar aqui embaixo na terra chata. Você vê, Sara, você não me disse por que quer voar. Você me disse o motivo pelo qual você não quer, não do voar. Há uma diferença? Oh, sim, Sara, uma grande diferença. Tente novamente. Um pouco surpresa com a nova decisão de Salomão de ser detalhista, Sara começou novamente. Está bem, eu quero voar porque andar não é muito divertido e leva muito tempo para andar por aqui embaixo no chão. Sara, você não consegue ver que ainda está falando sobre o que você não quer e o motivo pelo qual não quer? Tente novamente. Está bem, eu quero voar porque... Eu não consigo, Salomão. O que você quer que eu diga? Eu quero que você fale sobre o que você quer, Sara. Eu quero voar. Sara gritou, sentindo-se irritada com a incapacidade de Salomão entendê-la. Agora, Sara, diga-me por que você quer voar. Como seria? Como você se sentiria? Faça isso parecer real para mim. Descreva para mim como seria poder voar. Eu não quero que você me diga como é aqui no chão, ou como é não voar. Eu quero que você me diga como é voar. Sara fechou seus olhos, agora pegando o espírito do que Salomão estava mostrando, e começou a falar. Voar parece ser algo de muita liberdade, Salomão. É como flutuar, mas mais rápido. Diga-me, como você veria se estivesse voando? Eu veria toda a cidade lá embaixo, do alto. Eu veria a rua principal e os carros se movendo e as pessoas andando. Eu veria o rio, eu veria minha escola. Como você sentiria voando, Sara? Descreva como se faria sentir o voar. Sara pausou com seus olhos fechados e fingiu que estava voando bem acima de sua cidade. Seria muito divertido. Voar tem que ser simplesmente muito divertido. Eu subiria tão rápido quanto o vento. Eu me sentiria tão livre. Eu me sentiria tão bem, Salomão. Sara continuou, agora completamente absorta em sua visão imaginada. E de repente, então, com o mesmo senso de poder que ela tinha sentido nas asas de Salomão quando ela o via levar as asas da cerca dia após dia, Sara sentiu uma lufada dentro dela que a fez perder o fôlego. Seu corpo sentiu por um momento como se pesasse 5.000 quilos, e então, instantaneamente, ela se sentiu absolutamente leve. Sara estava voando. Salomão, Sara gritou com prazer. Olhe para mim, estou voando. Salomão estava voando à direita dela, junto com ela, e juntos eles subiram muito acima da cidade de Sara, a cidade onde Sara havia nascido, a cidade pela qual Sara andava quase todo metro quadrado, a cidade que agora Sara estava descobrindo sob um ponto vantajoso que ela nunca sonhou ser possível. Uau, Salomão, isso é ótimo! Oh, eu amo isso! Salomão sorria e desfrutava do extraordinário entusiasmo de Sara. Onde estamos indo, Salomão? Podemos ir a qualquer lugar que você queira ir. Oh, uau! Sara deixou escapar, olhando para sua pacata cidade. Ela nunca tinha parecido tão linda antes. Sara tinha visto sua cidade do ar uma vez, quando seu tio a levou, e a sua família em seu pequeno avião. Mas ela realmente não foi capaz de ver tanta coisa. As janelas do avião eram tão altas, e toda vez que ela ficava sobre os joelhos para encostar o rosto à janela para ver melhor, seu pai lhe dizia para se sentar e fechar seu cinto de segurança. Ela realmente não teve muita diversão naquele dia. Mas isso agora era muito diferente. Ela podia ver tudo. Ela podia ver todas as ruas e prédios de sua cidade. Ela podia ver os pequenos comércios esparramados ao longo da rua principal, o armazém do Oit e a farmácia do Pet e o correio.
Ela podia ver seu lindo rio sinuoso através da cidade. E alguns carros estavam se movendo, e um punhado de pessoas estava andando ali e ali. Oh, Salomão, Sara disse ofegante, essa é a melhor coisa que já aconteceu para mim. Vamos à minha escola, vou lhe mostrar onde passo meus dias. A voz de Sara sumiu enquanto ela saiu em disparada em direção à sua escola. A escola parece diferente daqui. Sara estava surpresa com o quão grande a escola parecia. O teto parecia que nunca terminava. Uau! Sara exclamou. Podemos chegar mais perto ou temos que ficar aqui do alto? Você pode ir aonde quer ir, Sara. Sara gritou mais uma vez e desceu sobre o campinho, e lentamente passou pela janela da sua sala de aula. Isso é ótimo. Olhe, Salomão, você pode ver minha mesa e ali o Sr. Jorgensen. Sara e Salomão subiram de um dos extremos da cidade até o outro, descendo próximo ao chão e depois subindo, quase tocando as nuvens. Olhe, Salomão, lá estão Jason e Billy. Ei, Jason, olhe para mim, estou voando. Sara gritou, mas Jason não a escutou. Ei, Jason, Sara gritou novamente mais alto. Olhe para mim, estou voando. Jason não pode ouvir você, Sara. Mas por que não? Eu posso ouvi-lo. É muito cedo para Jason. Ele não está pedindo ainda, mas ele irá, com o tempo. Agora, Sara entendia mais claramente por que Jason e Billy não tinham visto Salomão ainda. Eles não podem ver você também, não é, Salomão? Sara estava contente por Jason e Billy não poderem ver Salomão. Eles se colocariam no caminho se pudessem, ela pensou. Sara não conseguia se lembrar de ter tido um dia mais maravilhoso. Ela subiu bem alto no céu, tão alto que os carros da rua principal pareciam como pequeninas formigas andando. E então, com o que pareceu nenhum esforço, ela desceu rapidamente para baixo, bem próxima do chão, gritando enquanto ficava surpresa com a velocidade de seu voo. Ela desceu exatamente sobre o rio, com seu rosto tão perto da água que podia sentir o doce cheiro do musgo, logo abaixo, sobre a ponte da rua principal, e o foco do outro lado. Salomão manteve o ritmo perfeito com ela, como se eles tivessem praticado esse voo centenas de vezes. Eles subiram ao que pareceu horas, e então, com o mesmo entusiasmo que fez Sara voar para cima, ela voltou para seu corpo e de volta ao chão. Sara estava tão animada que mal podia respirar. Essa tinha sido realmente uma experiência excepcional em sua vida. Oh, Salomão, isso foi maravilhoso! Sara gritou. Parecia a ela como se eles tivessem voado por horas. Que horas são? Sara deixou escapar olhando seu relógio. Certamente estaria em apuros por estar tão atrasada hoje. Mas seu relógio mostrava que apenas alguns poucos segundos haviam passado. Salomão, você vive uma vida estranha, sabia? Não é como supostamente deveria ser. O que você quer dizer, Sara? Bom, isso. Como podemos voar toda a cidade e o tempo não passar? Você não acha isso estranho? E como eu ser capaz de ver e falar com você, mas Jason e Billy não poder lhe ver ou falar com você? Você não acha isso estranho? Se o desejo deles fosse forte o suficiente, eles poderiam, Sara. Ou se meu desejo fosse forte o bastante, eu poderia influenciar o desejo deles. O que você quer dizer? Foi o entusiasmo deles por algo que eles na verdade não viram que trouxe você ao meu bosque. Eles foram um elo muito importante no desenrolar de nosso encontro. Sim, eu acho. Sara realmente não queria dar nem um pouco de crédito a seu irmão por essa experiência extraordinária. Ela ficava mais confortável deixando-o manter a própria posição incômoda. Mas uma chave para sua feliz iluminação, isso era muito por enquanto. Bom, Sara, diga-me o que você aprendeu hoje. Salomão sorria. Aprendi que posso voar por toda a cidade que o tempo não passa? Sara colocou de maneira questionadora, pensando se era aquilo que Salomão queria ouvir. Aprendi que Jason e Billy não podem me ver ou escutar quando eu vou, pois eles são muito jovens ou por não estarem prontos? Aprendi que não é frio lá em cima quando você voa? Tudo isso é muito bom,
e podemos falar sobre isso depois. Mas, Sarah, você percebeu que enquanto continuava falando sobre o que não queria, você não pôde fazer o que queria? Mas quando você começou a falar sobre o que queria, ainda mais importante, quando você foi capaz de começar a sentir o que queria, então aquilo aconteceu instantaneamente? Sarah estava quieta, tentando se lembrar, mas não era fácil pensar sobre algo que ela estava pensando ou sentindo antes de estar voando. Ela preferiria pensar sobre a parte do voo. Sarah, pondere isso tanto quanto puder, e pratique isso tanto quanto puder. Você quer que eu pratique voar? Tudo bem. Não apenas voar, Sarah. Eu quero que você pratique pensar sobre o que você quer, e pensar sobre o motivo pelo qual você quer o que quer. Até que você seja capaz de realmente sentir isso. Essa é a coisa mais importante que você aprenderá de mim, Sarah. Divirta-se com isso. E com isso, Salomão estava no alto e longe. Esse é o melhor dia de minha vida, Sarah pensou. Hoje eu aprendi a voar. Capítulo 10. Ei, querida, você ainda faz xixi na cama? Sarah sentiu raiva enquanto observava os colegas zombando de Donald. Tímida demais para interferir, ela tentou desviar o olhar para não perceber o que estava acontecendo. Eles acham que são tão espertos, Sarah murmurou baixinho. Eles estão apenas sendo maus. Um grupo de garotos muito legais para estarem vivos, da sala de aula de Sarah, que quase sempre eram vistos juntos, estavam fazendo troça de Donald, um garoto novo, que estava na sala há apenas alguns dias. A família dele tinha acabado de se mudar para a cidade e tinham alugado a velha casa no final da rua onde Sarah vivia. A casa estava vazia há meses e a mãe de Sarah estava feliz por ver que alguém finalmente se mudara para lá. Sarah tinha percebido o velho caminhão deteriorado sendo descarregado e tinha imaginado se o pouco mobiliário quebrado era realmente tudo o que eles possuíam. Já era difícil bastante ser novo na cidade e não conhecer ninguém, mas ter esses provocadores mexendo com ele, bom, isso era demais. Parada ali no corredor, olhando Lynn e Tommy deliberadamente fazendo Donald se sentir mal, os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Ela se lembrava da explosão de gargalhadas na sala de aula ontem, quando foi pedido a Donald para ficar de pé e se apresentar para seus novos colegas de classe. E quando ele se levantou, ele estava segurando uma brilhante caixa plástica vermelha de lápis. Sarah admitia que não era a coisa mais legal para fazer, mais apropriado para crianças da idade de seu irmão. Mas ela certamente não acreditava que isso merecesse esse tipo de humilhação. Sarah percebeu que aquele tinha sido o ponto crítico da virada para Donald. Se ele tivesse sido capaz de lidar com aquele primeiro momento de um jeito diferente, talvez ficando em pé bravamente e sorrindo de volta, não se importando com o que a podre classe pensasse sobre ele, talvez as coisas tivessem começado com um pé diferente. Mas não era para ser, pois Donald, constrangido e verdadeiramente assustado, caiu em sua cadeira mordendo seus próprios lábios. O professor de Sarah repreendeu a classe, mas não fez nenhuma diferença. A classe não parecia se importar com o que o Sr. Jorgensen pensava sobre eles. Mas Donald certamente se importava com o que a classe pensava sobre ele. Quando ele saiu da sala de aula ontem, Sarah ouviu derrubar seu porta-lápis brilhante no cesto de lixo perto da porta. Assim que Donald estava fora de vista, Sarah recuperou seu estojo e o colocou na própria bolsa de escola. Sarah olhou quando Tom e Lynn desceram o corredor. Ela os escutou descendo as escadas. Ela podia ver Donald em frente de seu armário, parado ali, olhando para dentro, como se devesse haver algo ali que não faria as coisas melhores de nenhuma forma, ou como se ele quisesse rastejar para o armário para evitar o que estava ali fora. Sarah sentiu o estômago doer. Ela não sabia o que fazer, mas queria fazer algo para fazer Donald se sentir melhor. Após olhar para baixo para o corredor, para ter certeza que os valentões tinham realmente ido embora, ela puxou a caixa vermelha de sua bolsa e correu até Donald, que agora estava fazendo estardalhaço em torno de seus livros, numa tentativa constrangida de recuperar a compostura. Ei, Donald, eu vi você deixar isso cair essa manhã,
Sara disse com simplicidade. Acho isso legal. Acho que você deveria continuar com ele. Não, eu não quero. Donald retrucou. Chocada, Sara recuou e mentalmente tentou recuperar seu equilíbrio. Se você acha tão legal, fique com ele, Donald gritou para Sara. Rapidamente, ela colocou o estojo na própria bolsa, esperando que ninguém tivesse visto ou ouvido essa troca embaraçosa. Sara se apressou para o pátio da escola e foi para casa. Por que eu não posso ficar fora das coisas? Sara se repreendeu. Por que eu não aprendo? Capítulo 11. Salomão, por que as pessoas são tão más? Sara perguntou. Todas as pessoas são más, Sara? Eu não tinha percebido. Bom, não todas elas, mas várias são, e eu não entendo a razão. Quando eu sou má, eu me sinto horrível. Quando você é má, Sara? Na maioria das vezes, quando alguém é mau primeiro, eu acho que fico tipo má para me vingar delas. Isso ajuda? Sim, Sara disse defensivamente. Como assim, Sara? Se vingar dos outros faz você se sentir melhor? Isso muda as coisas ou faz a maldade retroceder? Bom, não, acho que não. É verdade, Sara. O que eu tenho visto é que só adiciona mais maldade ao mundo. É um pouco como se juntar a cadeia dos pares. Eles estão sofrendo e então você está sofrendo. E então você ajuda alguém a sofrer e por aí vai. Mas Salomão, quem começou essa cadeia de dor terrível? Realmente não importa onde começou, Sara. Mas é importante o que você faz com isso, se isso vem para você. O que tem a ver? O que lhe contundiu para que você se juntasse a essa cadeia de pares? Sara, sentindo seu estômago doer bastante, contou a Salomão sobre o novo garoto, Donald, e sobre o primeiro dia dele na sala. Ela contou a Salomão sobre os provocadores que parecem achar intermináveis coisas para chatear Donald. Contou a Salomão sobre o incidente alarmante que tinha acabado de acontecer no corredor. E enquanto revivia o que tinha acontecido, conforme contava a Salomão, ela sentiu sua raiva dolorosa crescer novamente, e uma lágrima rolou de seus olhos até sua bochecha. Ela limpou a lágrima furiosamente com as costas de sua luva, verdadeiramente irritada, pois ao invés da sua habitual tagarelice feliz com Salomão, agora ele estava fungando e chorando. Este não era o modo como as coisas deveriam ser com Salomão. Salomão ficou quieto por um longo tempo, como se disperso, como se os pensamentos não estivessem ligados à mente de Sara. Sara podia sentir Salomão olhando-a com seus grandes e amorosos olhos, mas ela não se sentia constrangida. Quase parecia como se Salomão estivesse puxando algo dela. Bom, está muito claro que não quero, Sara pensou. Eu não quero me sentir assim, especialmente quando estou falando com Salomão. Isso é muito bom, Sara. Você conscientemente deu o primeiro passo para terminar a corrente da dor. Você conscientemente reconheceu o que você não quer. Isso é bom? Sara questionou. Não me faz sentir tão bem. É apenas porque você deu apenas o primeiro passo. Há 3 mais. Qual é o próximo passo, Salomão? Bem, não é difícil entender o que você não quer. Você concorda com isso? Sim, acho que sim. Quer dizer, acho que normalmente eu sei disso. Como você sabe que você está pensando sobre o que não quer? Eu simplesmente posso dizer isso. Você pode dizer pelo modo como você se sente. Quando você está pensando nisso ou falando nisso, em algo que você não quer, você sempre sente emoção negativa. Você sente raiva, ou decepção, ou vergonha, ou culpa, ou medo. Você sempre se sente mal quando está pensando em algo que você não quer. Sara pensou sobre os últimos dias, durante os quais tinha experienciado mais emoção negativa do que o normal. Você está certo, Salomão, Sara anunciou. Tenho sentido mais disso nessa última semana, olhando aqueles garotos com Donald. Eu tenho sido tão feliz desde que encontrei você, e então fiquei tão chateada com aqueles meninos troçando do Donald. Posso ver como o modo como me sinto tem a ver com o que estou pensando. Bom, Sara, agora vamos falar sobre o passo 2. Sempre que você sabe o que você não quer,
é mais fácil compreender sobre o que você quer. Bom, Sara parou, querendo entender, mas ainda insegura. Quando você está doente, o que é que você quer? Eu quero me sentir melhor, Sara replicou facilmente. Quando você não tem dinheiro suficiente para comprar algo que você quer, então o que você quer? Eu quero mais dinheiro, Sara respondeu. Você vê, Sara, esse é o passo 2 para quebrar a corrente da dor. O passo 1 é alguém reconhecer o que não quer. O passo 2 é então decidir o que quer. Bom, isso é bastante fácil. Sara estava começando a se sentir melhor. O passo 3 é o passo mais importante, Sara, e é o passo no qual a maioria das pessoas perde completamente. O passo 3 é esse. Uma vez que você tenha identificado o que é que você quer, você tem que fazer isso se sentir real. Você tem que falar sobre o motivo pelo qual quer, descrever como seria ter aquilo, explicar aquilo, fingir aquilo ou lembrar de outro tempo como aquele, mas manter-se pensando sobre aquilo até que você encontre aquele estado de sentimento. Continuar falando consigo mesmo sobre o que você quer até que você se sinta bem. Conforme Sara escutava Salomão, na verdade encorajando-a a gastar tempo no propósito, imaginando as coisas em sua própria mente, ela mal podia acreditar em seus ouvidos. Ela tinha entrado em sérios problemas pela mesma coisa e mais que uma vez. Parecia que o que Salomão estava lhe dizendo era exatamente o oposto do que seus professores na escola lhe diziam. Mas ela tinha que acreditar em Salomão, e certamente estar disposta a tentar algo diferente. O modo deles, obviamente, não funcionava. Por que o passo 3 é o passo mais importante, Salomão? Porque até que você mude o modo como se sente, você realmente não mudou nada. Você ainda é parte da corrente de dor. Mas quando você muda o modo como se sente, você é parte de uma corrente diferente. Você se junta então à corrente de Salomão, por assim dizer. O que você chama de sua corrente, Salomão? Bem, eu realmente não chamo de nada. Isso tem mais a ver com sentir. Mas você pode chamar isso de corrente do contentamento ou corrente do bem-estar. A corrente do sentir-se bem. É a corrente natural, Sara. É verdadeiramente quem nós todos somos. Bem, se é natural, se é quem realmente todos somos, por que a maioria de nós não se sente bem na maior parte do tempo? As pessoas realmente querem se sentir bem, e a maioria das pessoas querem bastante se sentir bem. Essa é uma grande parte do problema. O que você quer dizer? Como querer se sentir bem pode ser um problema? Bom, Sara, as pessoas querem se sentir bem, então elas olham ao próprio redor para o modo como os outros estão vivendo de maneira a decidir o que é bom. Elas olham as condições que a cercam, e elas veem coisas que acreditam serem boas, e elas veem coisas que acreditam serem ruins. E o que é ruim? Eu não vejo o que é ruim em relação a isso, Salomão. O que percebo, Sara, é que quando elas olham para as condições, boas e más, a maioria das pessoas não estão cientes de como estão se sentindo. E é isso que é errado para a maioria delas. Ao invés de estarem cientes do que o que estão olhando as estão afetando, no pedido delas por sentir-se bem, elas se mantêm procurando o que é ruim e tentando se debater para fora daquilo. O problema com isso, Sara, é que o tempo todo em que elas estão tentando se debater para longe daquilo que pensam que é ruim, elas estão se juntando à corrente de dor. As pessoas estão muito mais interessadas em olhar para aquilo e analisar e comparar condições do que estão cientes de como estão se sentindo, e frequentemente a condição as puxa para a corrente de dor. Sara, pense sobre os últimos dias e tente se lembrar de alguns dos fortes sentimentos que você teve. O que estava acontecendo quando você estava se sentindo mal nessa semana? Eu me senti horrível quando Tom e Lynn estavam chateando Donald. Eu me senti horrível quando as crianças riram de Donald na sala. E eu me senti pior ainda quando Donald gritou comigo. Tudo o que eu estava tentando fazer era ajudá-lo. Bom, Sara, vamos falar sobre isso. Durante aquele tempo em que você estava se sentindo tão mal, o que você estava fazendo? Eu não sei, Salomão. Eu realmente não estava fazendo nada. Eu estava apenas assistindo, eu acho. Isso é absolutamente correto.
você estava observando as condições. Mas as condições que você estava escolhendo observar eram do tipo que faz você se juntar à corrente de dor. Mas Salomão, Sara retrucou, como você pode ver algo que está errado e não se sentir mal quando vê aquilo? Essa é uma questão muito boa, Sara, e lhe prometo que com o tempo eu a responderei completamente para você. E a razão pela qual é difícil entender no começo é porque vocês têm sido treinados a observar condições, mas vocês não têm sido treinados a prestar atenção a como se sentem quando estão observando. E assim, as condições parecem controlar suas vidas. Se você está observando algo bom, você tem uma resposta de bom sentimento. E se está observando algo ruim, você tem uma resposta de sentimento ruim. Quando as condições parecem controlar suas vidas, isso é frustrante para a maioria de vocês. E é isso que faz com que tantas pessoas continuem a se juntar à cadeia de dor. Então, como posso ficar de fora da cadeia da dor para que eu possa ajudar alguém se a pessoa estiver nela? Bem, Sara, há muitos modos de fazer isso, mas o meu modo favorito, o que funciona mais rápido de todos, é esse. Tenha pensamentos de apreciação. Apreciação? Sim, Sara. Se foque em algo ou em alguém e tente encontrar pensamentos que façam você se sentir o máximo. Aprecie tanto quanto você puder. Esse é o melhor modo de se juntar à cadeia do contentamento. Lembre-se, o passo 1 é saber o que eu não quero, Sara respondeu orgulhosamente. Ela tinha entendido aquele passo perfeitamente. E o passo 2 é saber o que eu não quero. Muito bom, Sara. E o passo 3 é... Oh, Salomão, eu esqueci. Sara lamentou, desapontada consigo mesma por esquecer tão cedo. O passo 3 é encontrar o estado de sentimento do que você quer. Falar sobre o que você quer até que você sinta que já está ali. Salomão, você nunca me disse qual é o passo 4. Sara se lembrou animadamente. Divertir-se com isso, Sara. Não tentar se lembrar tão arduamente disso tudo. Simplesmente pratique a apreciação. Essa é a chave. Seria bom você ir agora, Sara. Podemos falar mais sobre isso amanhã. Apreciação. Sara pensou. Eu tentarei pensar em coisas para apreciar. Seu pequeno irmão Jason foi a primeira imagem que veio à mente dela. Rapaz, isso vai ser difícil. Sara pensou quando começou a sair do bosque de Salomão. Comece com algo mais fácil. Salomão alertou enquanto se levantava de seu posto. Certo, está bem. Sara riu. Eu amo você, Salomão. Sara pensou. Eu amo você também, Sara. Sara escutou a voz de Salomão claramente, muito embora ele já tivesse voado para longe de sua visão. Capítulo 12. Algo fácil, Sara pensou. Eu quero apreciar algo fácil. De longe, Sara podia ver o cachorro do vizinho brincando na neve. Ele estava pulando e correndo, indo e voltando, obviamente feliz por estar vivo. Brownie, você é um cachorro feliz. Aprecio você. Sara pensava, a mais de 100 metros de distância. Naquele momento, Brownie começou a correr em direção a Sara como se ela fosse seu dono e tivesse chamado seu nome. Balançando o rabo, ele deu 2 voltas completas em torno de Sara e, em seguida, com as patas nos ombros dela, o grande cão sarnento de pelos compridos empurrou Sara para uma posição sentada numa pilha de neve que foi deixada pela máquina de limpar neve naquela semana. E ele lambeu o rosto de Sara com sua língua quente e úmida. Sara estava rindo tanto que mal podia se levantar. Oh, você me ama também, não é, Brownie? Naquela noite, Sara se deitou em sua cama pensando em tudo o que tinha acontecido naquela semana. Eu me sinto como se estivesse numa montanha-russa. Eu me senti melhor do que já havia me sentido e pior do que já havia me sentido. Tudo numa curta semana. Adoro minhas conversas com Salomão. E como eu amo aprender a voar. Mas eu fiquei muito maluca nessa semana também. Isso é tudo muito estranho. Ter pensamentos de apreciação. Sara podia jurar que ouvira a voz de Salomão em seu quarto. Não, não pode ser. Sara concluiu. Estou apenas me lembrando do que Salomão disse. E com isso, Sara se virou para o lado pensando. Aprecio essa boa cama quentinha.
Isso, com certeza, Sara pensou enquanto puxava os cobertores para cima dos ombros. E meu travesseiro macio, amassado. Aprecio isso, Sara pensou, envolvendo seus braços ao redor do travesseiro e enterrando o rosto nele. Aprecio minha mãe, meu pai e Jason também. Não sei, Sara pensou. Não acho que estou encontrando aquele estado de sentimento. Talvez eu esteja muito cansada. Trabalharei nisso amanhã. E com esse último pensamento consciente, Sara adormeceu.